Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro do estudo da obra Há 2000 anos. Este livro trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E convidamos, então, a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, para ajudar-nos a nos preparar para esse estudo e trazer uma ambiência de paz ao local em que estivermos neste momento, não é? Então, hoje leremos a mensagem número 21. Intitulada Oração e Renovação. O versículo destacado por Emmanuel traz a nós as palavras de Paulo, está narrado em Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Desculpa. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada de inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos agir. Nós não estamos proibidos ou impedidos por qualquer coisa de errar, de ofender alguém. Nós somos imperfeitos, não é? Mas nós temos sempre o recurso de retomar a caminhada. Mas para isso precisamos estar atentos. Belíssima, belíssima. E muito interessante a forma como Emmanuel sempre nos traz essas mensagens e nos leva a reflexões mais profundas, não é? Então vamos elevar nosso pensamento ao alto para dar início
ao nosso estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez ansiosos por retomar a história trazida a nós pelo teu filho, Emmanuel, em que ele nos conta toda a trajetória desta existência nos tempos em que estivestes entre nós. Que possamos, com teu auxílio e de nosso anjo guardião, ter nosso pensamento focado nas mensagens que encontraremos nas linhas e nas entrelinhas, e que possamos assimilá-las na sua amplitude. Abençoe os nossos lares, os nossos amores, e esteja conosco durante toda a caminhada. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos retomar, não é, o nosso estudo hoje da terça-feira anterior, não é? E hoje vamos começar na página 236. Mas antes vamos fazer como de hábito, né, um pequeno retrocesso na história para nos situarmos, né, no que aconteceu, para darmos continuidade hoje, então, à leitura. Então, nós vimos, aqui eu vou pegar as minhas anotações, né, para não esquecer nada, e nós vimos, então, o encontro particular, o encontro privado entre Públio e Calpurnia, no leito de morte dela, né? Ela, com muito remorso, conta a Públio que teve um encontro, naquela manhã teve um encontro espiritual com Flamínio, e que perguntou a ele sobre Lívia, e que ele foi taxativo, né, em dizer que ela era uma criatura imaculada e inocente. E isso trouxe muito alívio a Públio, porque ele precisava muito tempo ouvir isso, porque o coração dele dizia isso, né? Mas ele não deu a ela em nenhum momento, né, nesses 25 anos de afastamento matrimonial dentro do lar, ele nunca deu a ela uma oportunidade de explicar ou de se defender das acusações, né? E acusações que nem foram tão claras assim, né? Ela foi deduzindo. Então, mas neste momento, os dois ficam muito emocionados e choram muito, ficam arrependidos, repletos de remorso, não é? E começam a analisar e a pensar no que podem fazer para reparar os danos causados à Lívia. Públio Lentulus decide, então, nós vemos que ele tem uma ideia, né, ele decide que vai fazer, dali uma semana, ele vai ser homenageado, né, como senador. E ele, então, decide que nesse dia ele vai prestar homenagens à Lívia, né? Vai pedir, então, perdão a ela, colocando aos pés dela todas as condecorações recebidas por ele. Então, ele imagina um momento, assim, grandioso para pedir perdão a ela, né? É compreensível pelo jeito de ser de Públio Lentulus, né? Aquela coisa orgulhosa, tudo dele tem que ser grandioso, né? Mas vamos ver, então, como as coisas vão acabar acontecendo, né? Calpurnia, por sua vez, aprova os planos do amigo, senador, né? E depois vemos ali o estado de saúde dela se agravar, aí depois ela tem um momento muito leve de melhora, mas consegue balbuciar ao ouvido de Lívia seu pedido de perdão. E são as últimas palavras ditas por ela e que só Lívia escuta, né? E morre Calpurnia. Morre Calpurnia e Públio Lentulus, então, a partir daí, esperava ansiosamente o momento
da felicidade, recuperar a felicidade, né, doméstica, após os 25 anos, né, de afastamento. Então, ele fica idealizando aquele momento em que ele vai homenagear Lívia, né? E 2 dias antes da homenagem que ele receberia, né, e que ele aproveitaria para homenagear Lívia e pedir perdão, ele vai perto ao quarto dela, que ficava muito longe do dele, e a escuta cantando, né, a música que foi composta por ele, da Alma Gêmea, aquela letra bonita, e ele se emociona vendo que ela estava ali, recolhida, cantando aquilo. E nem assim ele vai até ela. Ele se mantém firme na questão de que somente ali 2 dias que ele iria fazer a sua homenagem, pedir o seu perdão a Lívia, né? Lívia, então, depois a sós, esteve sempre a sós, mas sem saber que Públio a escutou, né? Mas ele se afastou e ela, então, se recolhe na intimidade mesmo para uma oração, e nessa oração ela ouve a voz da espiritualidade, né, trazida pelo ancião, por Simeão, de que aquela voz amiga lhe trazia a notícia de que o plano, que estava próxima a hora gloriosa, como foi descrita, da entrada dela no reino de Jesus. E, ao invés de se assustar ou se preocupar, ela sentiu um grande conforto nessas palavras. Daí terminamos ali o 4º capítulo, né? E entramos no capítulo 5, intitulado Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. E ali vemos o capítulo começando com a Ana informando a Lívia que havia chegado na cidade um emissário da igreja de Antioquia e que ele faria, naquela noite, uma pregação nas catacumbas, né? E eles, então, combinam de irem juntas para as catacumbas naquela noite. E nesse momento, Lívia confidencia à amiga, né, a Ana, a alegria que ela trazia no coração por perceber que Públio Lentulus a estava tratando com mais carinho, com mais ternura, e que havia dito a ela que no dia seguinte ela teria uma surpresa. E aquilo alegrou muito o coração, apesar dela saber que não teria mais tempo para retomar a sua vida matrimonial feliz ao lado daquele homem que ela amava tanto, né? Mas que trouxe conforto ao coração dela perceber que ele ainda a amava. E conta também a Ana a mensagem que recebeu, né, enquanto orava sobre o momento derradeiro de sua chegada no reino de Jesus, né? E as duas partem, por fim, para as catacumbas naquela noite. E daí terminamos aí o nosso estudo, que vamos retomar agora. Então, como eu disse, na página, com tantas anotações, página 236, no penúltimo parágrafo. Então, vamos lá. Então, retrocedendo um parágrafozinho, à noitinha, consoante combinaram, lá se foram à secreta reunião das práticas primitivas do cristianismo. Todos os servos graduados do palácio viram-na sair sem preocupação nem surpresa. Em todo o longo período da modéstia de Calpurnia, vamos lembrar que Lívia cuidou de Calpurnia dedicadamente, né? Então, em todo o longo período da moléstia de Calpurnia, Lívia e Ana nunca mais haviam fixado a sua presença no interior do lar, e não seria de estranhar que ambas houvessem deliberado buscar a residência dos Severos. Então,
os servos graduados, né, eles não se preocuparam, eles acharam que elas estavam voltando à residência dos Severos, apesar da morte, né, de Calpurnia. Voltar buscando a residência dos Severos naquela noite, de onde, possivelmente, não voltaria senão no dia seguinte, depois de confortar o espírito abatido de Flávia no desdobramento de seus fadigosos encargos domésticos. Foi assim que as horas passaram tranquilas e descuidadas, e quando o senador se aproximou dos aposentos da esposa, antegozando as profundas alegrias esperadas para o dia seguinte, presumiu no pesado silêncio ali reinante a significação do seu calmo repouso nas asas leves e cariciosas do sono. Então, como ele não ouviu nenhum barulho, não percebeu, a imaginou dormindo, né, já feliz, antegozando o que aconteceria no dia seguinte, a surpresa que ele disse a ela que faria, né? Então, imaginando que Lívia descansava na paz soberana da noite, Públio Lentulus recolheu-se ao seu gabinete particular, com o cérebro referto de radiosas esperanças, no propósito de se penitenciar de todos os seus erros do passado. Lívia, porém, em companhia de Ana, aproveitara-se das primeiras sombras da noite para atingir as catacumbas. Passava das 19 horas, quando ambas se ocultavam entre as pedras abandonadas que davam acesso aos subterrâneos, onde se amontoava a velha poeira dos mortos. Num vasto espaço abobodado, que servira outrora às assembleias das cooperativas funerárias, reunia-se grande número de pessoas em torno da figura simpática e generosa do culto pregador, que chegara da Síria distante. A um canto, erguia-se improvisada tribuna, para onde, daí a minutos, subia João de Cleófas, dentro do halo de doçura que lhe aureolava a singular individualidade. O apóstolo de Antioquia trazia à cabeça os primeiros cabelos brancos, e toda a sua figura estava saturada de forte magnetismo pessoal, que ligava intimamente a sua personalidade a quantos se lhe aproximavam, levados pela doce afinidade da crença e dos sentimentos profundos. Todos os presentes pareciam empolgados por sua palavra sedutora e impressionante, que se fez ouvir por quase 2 horas sucessivas, caindo no coração do auditório como orvalho sublime da eloquência celeste. Conceitos elevados e proféticas observações ressoavam pelas arcadas silenciosas e sombrias, fracamente iluminadas pela claridade de algumas tochas. De fato, a Assembleia tinha razão de se eletrizar com aquele doloroso e sublime profetismo, porque João de Cleófas pronunciava profunda alocução, mais ou menos nestes termos. Então, o discurso dele, né, a alocução, veio assim: Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na intimidade da vossa consciência e no santuário do vosso coração. O santo patriarca de Antioquia, nas suas preces e meditações de cada dia, recebeu numerosas revelações do Messias, ordenando a vinda de um mensageiro ao ambiente de vossos trabalhos, na capital do mundo, né, se referindo ao império, né, a Roma, a fim de anunciar-vos grandes coisas. Pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos dessa sociedade impiedosa foram acolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. E eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Deus, não é? O sacrifício deles, né? Em nome dos seus apóstolos bem-amados. Então, aqui vemos, né, que todos que estavam ali tinham já uma programação feita pela espiritualidade, e Lívia, dentre tantos, havia sido escolhida. Né? E ela sabia disso. E se confortava com isso. E continuou João de Cleófas.
Sim, porque aqui, onde todas as glórias divinas foram escarnecidas e humilhadas pela impenitência das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal, preludiando o estabelecimento definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. Na última reunião geral dos crentes de Antioquia, manifestaram-se as vozes do céu, em línguas de fogo, como aconteceu nos dias gloriosos do cenáculo dos apóstolos, depois da divina ressurreição do nosso Salvador. E o vosso servo aqui presente foi escolhido para emissário dessas notícias confortadoras, porque as vozes celestes nos prometem o reino do Senhor em breves dias. Amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos de nossa fé, pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor, nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face deste mundo. Então, ele está se referindo ao momento em que Jesus foi crucificado, né? E que ele estava lá. E que pedia a ele, meus queridos, senão o perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam? Sim, não duvidemos das revelações do céu. Verdugos inflexíveis rondam nossos passos e eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. Roma batizará sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes. Mas também importa considerar que o Cordeiro imáculo, o Cordeiro intocado de Deus Todo-Poderoso, se imolou no madeiro infamante para resgatar os pecados e aviltamentos do mundo. Continuou João de Cleófas. Andaremos, talvez, nestas vias suntuosas, como em novas ruas de uma Jerusalém apodrecida, cheias de isolação e de amargura. Clamam as vozes celestes que aqui seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos, mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino inacessível ao sofrimento e à morte. Então, aqui Cleófas está trazendo, mostrando a importância da fé e da esperança. Ele está trazendo esperança a todos aqueles que estão ali escutando. Levaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Então, aqui ele está se referindo ao Império Romano, ao Império Romano e a Roma, como os mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá fragorosamente ao peso de suas misérias ignóbeis. Então, que se ruirá, acabará, se tornarão ruínas, como a Babilônia. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Tormentas dolorosas do extermínio e do tempo farão chover sobre esse império poderoso as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento. Os circos da impiedade hão de desaparecer sobre um punhado de cinzas. E sabemos que realmente desapareceram, O fórum e o senado dos impenitentes hão de ser confundidos pela suprema justiça divina. E os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora rastejarão um dia como vermes pelas margens do mesmo Tibre que lhes carreia a iniquidade, que traz essa injustiça. Então, novos Jeremias, ele se refere aqui a Jeremias como o profeta, o profeta que sofreu muito, que passou por muitas lutas e guerras. Então, novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores a piedosa luz da noite. Os suntuosos palácios destas colinas soberbas, de Roma e as suas 7 colinas,
e donosas cairão em penoso torvelinho de assombros, e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e vaidade, gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos aqueles que chorarem agora, por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Falava a voz suave e terrível do emissário da igreja de Antioquia, e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbadas ermas, das abóbadas distantes. Cerca de 200 de pessoas, quer dizer, de umas 200 pessoas ali se encontravam, ouvindo-o atentamente. Lembramos, então, que eles estavam nas catacumbas. Não? Então, imagina essas 200 pessoas acomodadas ali para escutar João de Cleófas. Quase todos os cristãos presentes choravam embevecidos. No íntimo das almas pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhes sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Depois das profecias singulares e dolorosas que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis, de alegria anterior, na antevisão do glorioso reino de Deus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente, e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade fraterna. Interpelado por um dos presentes quanto ao motivo de sua alegria radiosa, quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações e tantos padecimentos, o generoso emissário respondeu com sublimado otimismo. Quer dizer, ele estava ali para trazer realmente esperança e a renovação da fé. Né? Sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas, mas devemos considerar com júbilo, considerar com alegria, que se Jesus permite aos ímpios, né, aos hereges, aqueles que não têm fé, a realização de monumentos maravilhosos, como os desta cidade suntuosa e apodrecida, que não se reservará ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos, nas claridades do seu reino? Aquelas respostas consoladoras caíam na alma da numerosa assembleia como um bálsamo dulcificante. Palavras de amor e saudações afetuosas eram trocadas entre todos, com as mais doces demonstrações de júbilo e fraternidade. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a desbrilhar nos olhos calmos. Ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas e espontâneas das primitivas lições do cristianismo em fontes puras. A voz do emissário de Antioquia, ainda uma vez, se fez ouvir brilhante e clara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de misericórdia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Todavia, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Lúculo, gritava a voz estentórica do centurião Cláudio Varros, que avançava com seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída, na sua maioria, de mulheres. Então, aqui nós vemos a vestimenta, né, porque ele se referiu ao barulho, ao tinir das armaduras, e aqui nós temos como eles se vestiam, né? E aqui no slide anterior,
nós vemos com mais detalhes. Então, como uma blusa de metal, né? Uma roupa de metal, de escamas de metal, amarradas em couro nas costas, na frente, mais aquele protetor, né? Para a cabeça, com a sua Glaudulus, né? Que era essa arma. Então, esse todo era o equipamento usado pelo centurião. Alguns crentes mais exaltados começaram então a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto, mas João de Cleófas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Irmãos, gritou com voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. Recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. A esse tempo, os 2 centuriões presentes já haviam articulado as suas forças em comum, organizando 50 homens que tinham vindo sob as suas ordens para a hipótese de uma resistência. Então, eles estavam um grupo muito grande, né, para vir enfrentar os cristãos. Viu-se, então, o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro, sob o pasmo silêncio dos presentes, dirigindo a Lúculo Quintilius, né, o centurião, estendendo-lhes os braços pacificamente e solicitando com empenho: Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. O preposto do império não se comoveu com estas palavras. E depois de branir ao rosto do missionário os copos de sua espada, em 2 tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. E aqui nós temos para entender o que seriam esses copos de sua espada, né? Então ele braniu, ele trouxe, né, ele empunhou a sua espada junto ao rosto, né, de João de Cleófas, tocando os copos. Os copos é aquela ponta da empunhadura da sua espada, né? Da espada. Aquela parte arredondada com uma pontinha. Então, esse aqui é um desenho da espada do centurião. Né? E foi com essa espada, então, desse tipo de espada, que ele tocou o rosto de João de Cleófas. 2 jovens crentes, dando largas ao seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desembainharam as armas que reluziram a claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas, mais uma vez, né, João de Cleófas advertiu com a sua palavra magnética e profunda: meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malco e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. E aqui, então, Malco, ele se refere àquele a quem Pedro golpeou com a espada no momento da prisão de Jesus, né? E que foi chamada atenção por Jesus. Esse fato está narrado em João, capítulo 18, versículo 10. Houve, então, na Assembleia, um movimento de quietude e de assombro. A coragem serena e destemida do apóstolo contagiara todos os corações. Nos grandes momentos da vida, há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Observou-se desse modo inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído.
diante da sua figura nobre e da sua indumentária de patrícia, detiveram-se, longamente, os olhares significativos dos verdugos, né, dos carrascos, né, dos algozes. Naquela assembleia, ela era a única mulher que ostentava as insígnias, as marcas do patriciado romano. Então, eles ficaram surpresos, né, com a Patrícia ali naquele ambiente. Cláudio Varros cumpria sua tarefa algo respeitoso, e daí a minutos, a pesada caravana estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da noite. O cárcere, onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento, e angustiosa promiscuidade, angustiosa desordem, né? Que de algum modo representava para eles suave consolo, ficava anexo ao grande circo, sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia da sua grandeza. Então, vamos aqui, já que Emmanuel se detém nessa descrição do circo máximo, vamos colocar, então, aqui uma imagem para ilustrar o que ele vai nos trazer. O Circo Máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino, né? Então, a colina do Palatino e a colina do Aventino. Erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta. Edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade, e ao tempo de Domício Nero, tão grandiosa era a sua extensão que ocupava 2.190 pés de comprimento. Então, seriam 621 metros de comprimento, por 960 de largura, ou seja, 118 metros, terminado em semicírculo, com capacidade para 300.000 espectadores comodamente instalados. De ambos os lados, 2 ordens de pórticos superpostos, ornados de colunas preciosas e coroadas de terraços confortáveis. Naquele luxo de construções e demasia de ornamentos, viam-se tascas, os bares, né, viam-se bares numerosos e inúmeros lugares de devassidão, de depravação, libertinagem, né, perversão dos costumes. As coisas estavam desta maneira, né, em Roma, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousavam a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. 6 torres quadradas, denotando as mais avançadas expressões de bom gosto da arquitetura da época, dominavam os terraços, servindo de camarotes luxuosos às personalidades mais distintas, nos espetáculos de grande gala. Largos bancos de pedra, dispostos em anfiteatro, corriam por 3 lados, localizando-se em seguida em linha reta o espaço ocupado pelos cárceres, de onde saíam os cavalos e carros, bem como escravos e prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. Sobre os cárceres erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador, de onde as mais altas autoridades e áuricos acompanhavam o César nos seus entretenimentos. A arena era dividida longitudinalmente, né, ao comprido, por uma muralha de 6 pés de altura, de 1,82 metros, né, por 12 de largura, 3,65 metros de largura, erguendo sobre ela, altares e estátuas preciosas que ostentavam bronzes finos e dourados. Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se a altura de 120 pés, 36 metros e
por 57 centímetros, o famoso obelisco de Augusto. Nós podemos ver aí na imagem, né? Bem lá ao centro, aquela parte mais alta ali, o obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e de verde, dando a impressão de relva deliciosa que se tingisse subitamente de flores de sangue. Uma obra grandiosa mesmo. Né? Ali, a gente observando essa imagem, as pessoas que estivessem ali, nessa distância que nós estamos vendo, seriam pontos. Né? O lugar é muito, muito grandioso. Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados a uma larga dependência dos cárceres, nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram um a um dos objetos de valor ou das pequenas importâncias em dinheiro que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspiravam suas vestes, foi poupada ao exame infamante. Num gabinete privado, Cláudio Varros dava ciência ao seu superior, Cornélio Rufus, do êxito da diligência que lhe fora cometida naquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito. Pelo que vejo, a festa de amanhã correrá a inteiro contento do imperador. Esta primeira caçada de cristão era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Mas escuta, continuava ele, mais discretamente, referindo-se a Lívia. Quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social? Ignoro, respondeu o centurião assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente, mas cumpri severamente as vossas ordens. Fizeste bem. Vou tirar aqui essa imagem aqui. Fizeste bem. Todavia, como se estivesse adotando intimamente uma providência nova, Cornélio Rufus sentenciou. Deixá-la-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. E por que não a libertamos desde já? Ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César, e isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas são atiradas às feras na qualidade de escravos e condenados à última pena nos derradeiros divertimentos da tarde, não convém nos comprometermos perante a sua família. Retendo-a aqui, satisfazemos os caprichos de Nero e, soltando-a em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. Então, nós vemos aqui que as pessoas que queriam assistir todo esse espetáculo, e aos homenageados também, com exceção de César, que sabia, né? Todos aqueles cristãos estavam ali na qualidade de escravos. Então, as pessoas não sabiam que eles eram cristãos e que estavam sendo sacrificados por este motivo. É verdade, continua a conversa entre os dois. Essa é a solução mais razoável. Contudo, por que motivo essas criaturas serão condenadas como escravos, quando deveriam morrer como cristãos, pois tão somente essa a causa de sua justa condenação? Então, uma boa pergunta, não é? A razão de sua morte não está na humilhante doutrina que professam? Sim, mas temos de ponderar que o imperador não se sente ainda com bastante força para enfrentar a opinião dos senadores, dos edes, né, dos magistrados romanos e de várias outras autoridades, que certamente desejariam advogar a causa desses infelizes, em desprestígio dele e dos seus mais íntimos conselheiros. Quer dizer, ele não queria isso. Não agora, né? Porque se ele trouxesse a real situação daquelas pessoas, daqueles supliciados, teriam muitas discussões, né? Porque existiam os magistrados que gostariam de defendê-los, né? Que encontrariam motivos para isso.
E aqui no nosso caso em particular, com certeza o senador Públio levantaria também alguma questão, uma vez que ele é sabedor que sua mulher professa dessa fé. Então vamos continuar aqui. Esperemos, pois, por algum tempo, e até lá fortificaremos o prestígio de Nero, porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Enquanto isso ocorria, todos os cristãos se dividiam. Desculpa, perdi a leitura aqui, perdão. Enquanto isso ocorria, todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. E aqui temos uma nota do autor que eu deixei escapar, né, que eu acho que vale a pena nós trazermos. Né? Então, voltamos ao parágrafo anterior, onde ao seu final ele diz assim: mas não duvido que essa perseguição aos adeptos da odiosa doutrina do crucificado será oficializada em breves dias. Daí vem a nota de Emmanuel, né, que diz assim: a maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições ao cristianismo somente no ano de 64. Entretanto, desde 58, alguns dos favoritos de Nero conseguiram iniciar o criminoso movimento, salientando-se que os cristãos da época, antes do grande incêndio da cidade, eram levados aos sacrifícios, na qualidade de escravos misérrimos, para divertimento do povo. Então, está aqui a explicação que Emmanuel traz sobre essa questão, né, deles estarem sendo supliciados, sacrificados como escravos e não como cristãos. E antes, né, antes de 64, né, quando as primeiras perseguições ao cristianismo foram reveladas, mas que aconteciam já desde antes. Lembrando que Nero governou de 54 até 68, 14 anos. Então, ali, no ano 58, como Emmanuel traz, já era Nero. Né? Então, era com a ciência e determinação de Nero que essas coisas se davam. Cristãos, não há clemência de César para os que professam. Eu vou voltar para não perder, né? Eu tive que retornar, então vou retornar também a leitura. Então, depois dessa explicação, vemos: esperemos, pois, mais algum tempo, e até lá, fortifiquemos o prestígio de Nero, porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Enquanto isso ocorria, todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. Em dado momento, todavia, abriu-se uma porta, por onde surgiu a figura detestável de Cláudio, exclamando ironicamente: cristãos, não há clemência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Se tendes alguns negócios materiais a resolver, lembrai-vos de que é muito tarde, porquanto poucas horas vos separam das feras da arena no círculo. Novamente, a pesada porta se fechava sobre a sua figura, enquanto os míseros condenados se surpreendiam amargamente com a notícia inquietante e dolorosa. Através das grades reforçadas, podiam observar os movimentos dos numerosos soldados que os aguardavam, dando guarida, nos primeiros instantes, às mais angustiosas conjecturas. Depressa, porém, voltara-lhes a calma e os prisioneiros se aquietaram com humildade. Alguns faziam preces fervorosas, enquanto os outros trocavam pensamentos em voz baixa. Imaginem, né, a tensão. Momentos tensos mesmos e angustiantes. Os carcereiros não tardaram a separar as mulheres, instalando-as em dependências contíguas, onde cada grupo de crentes ficou de alma voltada para Jesus, nos instantes supremos em que se aguardavam a morte. De manhãzinha,
Mal o sol havia surgido de todo nas amplitudes do formoso firmamento romano. Vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena, a sós, numa espécie de biombo dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres, ao passo que numerosas companheiras aparentavam descansar estremunhadas. Senhora, exclamava a serva, algo preocupada. Noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas deste dia. Não, minha boa Ana, respondeu Lívia tranquila. Deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que me não sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante alvitre, porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Ela estava seguindo, né, realmente o mestre, o exemplo do mestre. Isso é verdade, senhora. Mas acredito que Jesus saberia compreender o vosso gesto, porque tendes ainda um esposo e uma filha. Um esposo? Retrucou a nobre matrona com heróica serenidade. Sim, agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição nestes últimos dias. Para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária, porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi há longos 25 anos. Debalde sacrifiquei todos os impulsos de minha mocidade para lhe provar o meu amor e a minha inocência, em contraposição à calúnia com que humilharam o meu nome. Por um quarto de século, tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Angustiosa tem sido a minha saudade e dolorosíssimo o triste degredo espiritual a que fui relegada, no plano dos meus afetos mais puros. Não creio possa reviver para mim, no coração do velho companheiro, a confiança antiga, cheia de felicidade e ternura. Quanto à filha, entreguei-a a Jesus desde os dias de sua infância, quando me vi obrigada à terrível separação de seu afeto. Afastada de sua alma por imposição de Públio, tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Sabe o Senhor de minhas ansiosas angústias, nas noites silenciosas e tristes em que lhe confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la ainda mais do meu pobre espírito, receoso da minha fé, qualificada por todos de demência. E que nós vemos realmente como foi sofrida essa separação de Lívia, né, e de sua filha. Todo aquele período lindo do crescimento da filha, ela perdeu. Perdeu a sua proximidade, a sua possibilidade de ser conselheira, de ser aquela mãe amorosa, trazendo a ela a sua forma de ver o mundo, de ver a vida. Né? Isso tudo ficou a encargo do pai, né? Que deu a ela essa questão do orgulho, né? Que nós podemos ver nos relatos. Né? E depois de ligeira pausa na sua confidência dolorosa, acentuou com serena tristeza. Para mim, não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só aspiro agora a morrer em paz, confortadora com a minha consciência. Uma senhora, tornou a criada com veemência, hoje é o dia da maior vitória do vosso esposo. Não me esqueci dessa circunstância. Então, aqui vemos as escolhas, vejam bem. Faz, porém, 25 anos que Públio segue rumo oposto ao meu caminho. E não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, como o triunfo final dos seus desejos, busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci,
mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da sua infinita misericórdia. Depois, minha querida Ana, é muito grato ao coração sonhar com seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias abençoando-nos o Espírito com seus gestos amplos de caridade e ternura. E aqui, então, nós vamos a fazer a pausa de nosso estudo para dar continuidade na próxima semana. Então, já podemos antever os acontecimentos e é impressionante a fé demonstrada por Lívia, não é mesmo? Que um dia nós possamos alcançar esta maneira de ser. E vamos agora, então, para encerrar o nosso estudo, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, em agradecimento. Jesus, amado Mestre, nós te agradecemos esta oportunidade de estudo, conhecendo o sacrifício por que passaram os primeiros cristãos, que tiveram a chegada abençoada e gloriosa no teu reino. Que nós, que ficamos para trás na nossa caminhada mais lenta e de desvios, possamos aprender, compreender e trazer para a nossa vida diária os ensinamentos trazidos pelo estudo da noite de hoje. Ilumina nosso caminho, Senhor, como sempre te pedimos. Que nosso anjo guardião esteja sempre a postos ao nosso chamado, para nos ajudar a compreender e a fazer na nossa vida diária tudo aquilo que aprendemos aqui. Sê conosco nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro. Abençoe mais uma vez, Senhor, te pedimos, o nosso lar, os nossos familiares e a humanidade, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades e sofrimentos. Que assim possa ser, graças ao bom Pai. Amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima terça-feira, quando retomarmos o estudo de há 2000 anos. Até lá. Muita paz a todos.